Então, pessoal, vamos falar dos autores parnasianos, tá? São 13, é a chamada Tríade Parnasiana. E vamos começar por ninguém mais, ninguém menos que Olavo Bilac, né? O líder dessa tríade, né? Aquele que foi eleito príncipe dos poetas, né? Pela revista Fonfon. Por mais que essa revista tenha um nome bizarro, essa revista foi muito conceituada na sua época, era a grande expressão ali, né? Dos artistas, né? Dos poetas, dos literários, de forma geral, certo? Por muitos críticos, né, gente, ele é visto como um poeta medíocre, de certa forma, né? Porque, embora ele domine muito a técnica, né, ele não tem grandes assuntos na sua poesia, né? O próprio Antônio Cândido chamou ele de admirável poeta superficial, né? E ele diz que admirável era, né, na sua labuta, né, na sua técnica literária, né, que era bastante requintada, seus poemas, né, usando da forma bastante privilegiada. Admirável também era pelo engajamento que ele teve, né, para com o país. Ele foi um cara bastante patriótico, né, se envolveu muito com a ideia da república, foi encarregado pelo próprio presidente, né, de criar campanhas para incentivar o pessoal a se alistar para o exército, ainda mais quando o Brasil esteve próximo de entrar na Primeira Guerra Mundial, ali por 1917, 1918 e tal, já no final, se não me engano. Tá? Mas superficial ele foi nos seus temas, né? Ele nunca conseguiu passar de uma poesia de uma temática meio comum, assim, né? Do amor e tal. Embora eu ache ele até interessante, tá? Eu gosto do Olavo Bilac, não acho ele tão ruim quanto geralmente costumam criticar. Eu botei aí os principais temas, nós vamos ver agora uma por uma, tá? Questão amorosa, né? Alguns amorosa mais metafísica, mais espiritual, outras mais sensual, né? Já uma herança no final do romantismo, né? No Castro Alves, a gente já tinha dado uma olhada que a poesia começa a se erotizar até certo ponto. Poesia patriótica e ufanista, né? Relacionada à república, que nem a gente vai ver. Algumas temáticas filosóficas, né? A proximidade da morte fez ele ter algumas temáticas mais filosóficas. A questão da metapoesia, do trabalho, do labor, da expiração, tá? E a temática greco-romana, né? Imagens estáticas de alguns objetos, que essa aí eu nem vou tocar no assunto, tá? Vamos começar com a questão amorosa, pessoal, né? E vamos começar mais sensual. Vamos começar pegando os aspectos mais eróticos da sua poesia. Esse poema aí é muito interessante, né? Algumas pessoas vão se sentir um pouco ofendidos com ele. Mas ele é maravilhoso pensar que é da virada do século XIX para o século XX, né? Chama-se Delírio, né? Olha aí, ó. Nua, mas para o amor não cabe o pejo, na minha a sua boca eu comprimia, e em frêmitos carnais ela dizia, mais abaixo, meu bem, quero teu beijo. Na inconsciência bruta do meu desejo, fremente a minha boca obedecia, e os seus seios tão rígidos mordia, fazendo arrepiar em doce arpejo. Em suspiros de gozos infinitos, disse-me ela ainda quase em grito, mais abaixo, meu bem, num frenesi. No seu ventre pousei minha boca. Mais abaixo, meu bem, disse ela louca. Moralistas, perdoai, obedeci. Né? Então, uma espécie de gradação, né? De movimento de gradação, beijando a boca, beijando o pescoço, beijando a barriga e terminando ao mando, né, dela, dando um beijo mais abaixo, digamos assim, né? Vejam que é bastante descritivo, né? A gente vê a progressão do movimento do poeta, não há nenhum momento de sensações, né, etc. Tá? Satânia também é um outro exemplo muito interessante de um certo voyeurismo, né? Parece que ele se delicia ao ver a mulher nua, parada, né? Sem fazer nada. Né? Tem uma hora que a luz do sol vai batendo nela. Tá até aqui, ó, no segundo parágrafo, ó, no segundo estrofe, né? E a luz vai lambendo-lhe o ventre, abraçando-lhe a cintura, mordendo-lhe os bicos túmidos do seio, correndo-lhe a espada, espiando-lhe o recôncavo da axila. Né? Então, parece que a própria luz do sol tem um caráter meio tarado, né? Para cima da própria mulher, né? E aí o lado mais filosófico, a parte mais bonitinha, né, gente? Ora, direis ou direis, né? Então, esse poema Via Láctea, né? Parece que ele está falando com alguém, né? No caso somos nós, né? O vós, né? Seria nós mesmos. Ora, direis, nós diremos para eles, né? Ouvir estrela, certo, perdeste o senso. E agora é ele falando. E eu vos direi que, no entanto, para ouvi-las muitas vezes desperto e abro as janelas pálidos de espanto. E conversamos toda noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao ouvir do sol, saudoso em pranto, indas procuro pelo céu deserto. Né? Então, como se nós dissessemos para ele, o que é isso, meu? Ouvir estrela tá ficando louco. Esse poema faz parte de 35 sonetos, aí já é o andamento, tá? Já aconteceu algumas coisas aí e tal.
né? Então a gente tá olhando para ele dizendo, como assim? Falar com estrela, tu é louco e tal. E ele pois é, muitas vezes eu abro a janela e fico ouvindo o padre expor, a gente fica conversando a noite inteira. E quando o sol aparece, some, ainda fica procuro, ainda pelo céu deserto. Direis agora, ó, nós falando de novo. Tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Agora é ele. E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Bonito, né? Então, quer entender o que elas falam? Ama. Quando tu amar, tu vai ser capaz de ouvir e de entender as estrelas. Certo? Metapoesia, né, pessoal? Um poema maravilhoso chamado A um Poeta, gente. Aqui ele deixa muito clara a ideia da poesia para os parnasianos. Olha só. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Então veja essa sequência de verbos aí, né? Trabalha, teima, lima, sofre, sua, né? Então fazer poesia para um parnasiano é isso, é trabalhar, é teimar, é limar, né? É sofrer, é suar para chegar à joia. Mas que na forma se disfarça o emprego do esforço, né? Então no resultado final não pode aparecer, né, o teu esforço que tu fez, né? E trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Então o resultado do teu poema tem que ser que nem um templo grego. Foi muito difícil fazer aquilo, mas tem que parecer que aquilo é extremamente natural, né? Todo sóbrio, todo bonito, todo linear, etc. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre e, natural, o efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício. Então, quando tu olha um edifício, tem que aparecer, né, ser bonito e tal, mas não pode aparecer os andaimes, né? Os andaimes, o teu esforço, né, a coisa feia, a labuta, tem que ficar escondido. Porque a beleza gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Então, a beleza que é a verdade tem a sua força, né, na simplicidade, né? Na simplicidade da poesia, né? Então, é um poema que exige muita força, exige muita técnica, exige muito talento, mas que o resultado tem que ser o mais simples possível, né? Ele tem que disfarçar, né? Há uma espécie de antítese aí, né? O resultado não pode representar o esforço, né? O resultado tem que ser simples e o esforço complexo, tá? O poema mais famoso dele, né, pessoal, foi Profissão de Fé, né? Esse poema que foi mais tarde avacalhado, satirizado na Semana de Arte Moderna, né, gente? É um poema que ele compara o poeta a um ourives quando ele escreve. Ó. Invejo ourives quando escrevo. Né? E o ourives é aquele cara das joias, né? Que trabalha com ouro, né? Que pega um pedaço de ouro, por exemplo, lapida, lima, sofre, sua, que nem no poema anterior, para chegar à joia perfeita. Então, assim como o ourives lapida, né, o ouro para chegar na joia, o poeta lapida as palavras para chegar à joia, que seria o poema, com métrica, com rima, etc. Né? Eu até destaquei ali 3 estrofes, ó, desse lado aqui, ó, gente. Corre, desenha e feita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Embaixo. Torce, aprimora, alteia, lima a frase, e enfim no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Né? O verso de ouro é o último verso do soneto, tá? É o 14º, tá? É o verso chave, assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, Deus, a serena forma. A norma da serena forma. Então aí vocês, né, têm a síntese da poesia parnasiana em poucas palavras. Certo? Alguns poemas filosofantes, eu botei aí no caso Nel mezzo del cammino, tá? No meio do caminho, né, em italiano, é uma frase tirada da Divina Comédia, tá? Falando aí sobre a morte, sobre a separação e tal. Quem quiser dar um pause aí pode ler, eu vou pular para não perder muito tempo. A questão da língua portuguesa. Pessoal, esse poema é muito famoso, inclusive eu botei várias coisas em latim aí para ficar mais fácil de entender, porque é um poema difícil de ler, tá? Mas então eu vou ler aí com vocês, ó. Vamos ler, língua portuguesa. Esses são um dos poemas mais famosos, falando do patriotismo, né? Do fanismo aí que ele tinha, né? Última flor do Lácio. Lácio que era, né, o latim vulgar, né? Para quem não sabe, o português é a última derivação do latim vulgar. Inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Esplendor pelo crescimento e sepultura pela morte do latim. É uma língua nova, mas está selando o fim da língua velha. Né?
ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre cascalhos vela. Né? Então até ajeitei a frase ali, ó. Ouro nativo que a bruta mina vela entre os cascalhos da ganga impura. Né? Então a língua portuguesa é aquele ouro nativo, né? Minado ali, né? Escondido, né? Entre cascalhos impuros e tal. Né? Amo-te assim desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade da ternura. Né? Então vejam, tem várias contradições. Tem o tron e o silvo da procela, né? Uma coisa meio bruta, né? Da selvagem, o silvo, né? O barulho das cobras ali. E o arrolo é a saudade da ternura, né? Então uma coisa meio selvagem, mas meio calma ao mesmo tempo. Amo o teu viço agreste, o teu aroma de virgens selvas e do oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Né? Então, referindo-se aí ao destino de Camões, né? O Camões chorou, né, nesse exílio amargo dele, né? O Camões, do José de Camões, poeta de Os Lusíadas, né? Um gênio sem ventura, né? Porque ele foi um cara genial e teve um final de vida completamente terrível e um amor sem brilho. Vários poemas sobre amor, né? E ele nunca teve filhos, nunca conseguiu casar, foi sempre rejeitado pelas mulheres, né? Então, grande pai da língua portuguesa, porque não sabe, Camões é visto como um dos pais da língua portuguesa, porque nos Lusíadas ele dá uma roupagem a esse chamado português contemporâneo, tá? Português moderno. Certo? Só para deixar claro também, pessoal, o Olavo Bilac é o autor do hino à bandeira, tá, gente? Salve lindo, não sei cantar. Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, grandeza da pátria nos traz. Né? Ele foi, inclusive, professor do Exército, né? Fez várias campanhas cívicas e tal. E ele tinha uma frase bem interessante para nós, né, professores de língua portuguesa, que ele dizia, né, a pátria não é a raça, não é o meio, não é o conjunto dos aparelhos econômicos e políticos. É o idioma criado ou herdado pelo povo. Né? Então ele dizia que a pátria é sempre o seu próprio idioma, né? Na própria linguagem, né? Na própria organização, né, simbólica da linguagem que está a organização de uma pátria. Né? Uma frase interessante, não sei se é verdade, né, mas é sem dúvida a língua é um dos maiores patrimônios culturais que qualquer povo tem. Certo? Eu vou parar por aí, que já são 12 minutos e meio. Vamos deixar essa aula só de Olavo Bilac, tá?